Olá, meu nome é Breno de Mello, eu sou estudante do curso de Engenharia de Software da Universidade Federal de Goiás e essa apresentação é referente à matéria de desenvolvimento para persistência e no meu tema eu vou estar apresentando para vocês sobre o MariaDB. Bom, o que é o MariaDB? O MariaDB ele é um banco de dados relacional e um pouco da história dele, ele foi criado em 2009 pelas mesmas pessoas por trás do MySQL, um dos bancos relacionais mais populares que existem hoje, né, que é o MySQL. No entanto, ele não é open source. Já o MariaDB, ele é um open source. E os fundadores foram inspirados a desenvolver o MariaDB como uma alternativa ao MySQL, depois que a Oracle adquiriu o MySQL através da aquisição da Sun Microsystem. O MariaDB, desde então, ele substituiu o MySQL em muitos aplicativos de missão crítica, que são aqueles que não podem falhar, né? Ele não existe tolerância à falha. E ele está rapidamente substituindo outros bancos de dados ao redor do mundo. E hoje em dia são mais de 12 milhões de usuários, né, que utilizam o MariaDB em suas aplicações, e ele está em mais de 45 países. Dentre as vantagens de usar o MariaDB, por ele ser um sistema open source, então ele tem uma comunidade muito grande que para o desenvolvedor é excelente, né? Tem muito material mesmo para ser adquirido. E a Oracle investe bastante mesmo nessa fundação, né, sem fins lucrativos, que gerencia o MariaDB. Então, é um aglomerado de de dinheiro e de pessoas que gostam mesmo de trabalhar na coisa. E como exemplo de aplicações que utilizam o MariaDB hoje em dia no mercado, a gente tem, por exemplo, o Booking.com, que é um dos maiores sistemas de reservas, né, do mundo, dentre outros, como a Wikipédia também, né, que é a maior biblioteca, né, de informações online que existe. Tendo isso em vista, eu vou demonstrar para vocês aqui uma pequena aplicação que faz uso do MariaDB. Eu vou estar fechando aqui. E eu fiz para essa demonstração, eu criei uma instância dentro do AWS. Então eu vou estar abrindo aqui o servidor que eu criei lá. Ele está carregando aqui. Eu vou entrar nas minhas instâncias. E essa primeira instância aqui é onde está o nosso servidor rodando, certo? Esse é o IP público. Ela está rodando numa máquina Windows. E agora eu vou conectar nela para a gente poder ver como é que está configurado o servidor. Eu vou entrar com a minha senha. Ele vai conectar agora, deu certo. Ele vai abrir para a gente aqui a instância que está rodando lá, o servidor da Amazon. Certo, entrou. Muito bem. Então, nesse servidor eu instalei aqui um servidor Apache e ele está rodando aqui, vocês podem ver. E vocês podem ver que ele está usando MariaDB. Eu vou abrir aqui o banco de dados para a gente ver como ele está agora, para depois eu mostrar como a aplicação está conectando com ele e modificando os dados que a gente manda para ele. Então eu vou abrir aqui o localhost. Aqui a gente está na página inicial. Eu vou abrir o phpMyAdmin. Vou entrar. E aqui a gente tem o nosso banco de dados rodando nesse servidor. Vocês podem perceber que aqui está o MariaDB, não é o MySQL, rodando na porta 3307. E o banco de dados que eu criei para efetuar a nossa demonstração é o MyDB. Dentro do MyDB a gente tem duas tabelas, uma de usuários e uma de faixas, mas aqui mais interessa para a gente é a de usuários. Aqui a gente pode ver que eu tenho alguns usuários cadastrados previamente.
e que a nossa aplicação vai listar eles. Eu tenho essas pessoas aqui e a gente vai ver que essas mesas vão ser listadas. Então agora eu vou abrir a minha aplicação que vai estar rodando na minha máquina. Eu vou fechar aqui o servidor, vou minimizar, vou fechar aqui. E agora a nossa instância está aqui, a gente tem acesso a ela. Agora eu vou abrir a nossa instância que está. Eu também instalei um servidor Apache aqui, só para a gente poder abrir no browser mesmo e acessar a aplicação mais rapidamente. Eu chamei de projeto Y, aqui estão os dados dele. E eu vou abrir esse projeto primeiro no Xcode. Xcode não, desculpa, no Visual Studio Code. Deixa eu acessar. Ele fica dentro da pasta WAMP. Dentro de WAMP em www. E aqui dentro a gente pode ver todos os projetos que eu tenho cadastrado. No caso, a gente vai rodar o projeto Y. Então, aqui dentro do projeto Y a gente tem a minha aplicação, que ela é feita em PHP. Então, deixa eu abrir aqui o Visual Studio. Ele vai abrir agora os arquivos que a gente tem. Perfeito. Então, nessa aplicação que eu usei para a gente poder validar a comunicação com o MariaDB, eu tenho nela a parte inicial, que está listando todos os dados, e eu fiz um CRUD para a gente, de todos os dados do MariaDB. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é a página responsável por fazer a listagem, né, nossa, do usuário. Eu tenho uma outra que é responsável por fazer a deleção lá no banco, uma para editar uma classe que é responsável por fazer a comunicação com o banco de dados. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Aqui eu estou referenciando o tipo do banco de dados. Aqui eu estou falando qual o nome do banco de dados que a gente vai acessar, que é o MyDB, que eu mostrei para vocês. E aqui eu estou passando onde ele está. Esse é o IP dele, certo? Que é o meu IP público lá na instância que eu tenho. E a porta que eu quero acessar. O usuário que eu vou usar para entrar, que é o meu, e uma senha. Feito isso, eu crio o meu objeto de conexão passando esses parâmetros. Se ele conseguir, beleza, se não, ele me dá um erro. Então, vamos abrir a aplicação aqui para a gente ver isso rodando na prática. Vou abrir aqui localhost. Ó, já foi localhost / projeto Y. Então, conseguimos. Aqui ele teve um pequeno problema devido à formatação do texto, né, mas nada que impeça a gente de entender. No caso aqui eu tenho uma tabela onde eu tenho o nome, eu tenho e-mail e eu tenho as ações que eu posso executar nessa aplicação. E aqui eu adiciono um novo usuário. Aqui vocês perceberam que eu tenho listado todos os usuários que estavam lá, ó, certo? Que a gente tem listado lá. Então ele conseguiu executar a conexão. Então ele conseguiu, com esse usuário, nesse host, ele já conseguiu ir lá. Vamos agora então colocar um novo usuário para a gente ver que está tudo funcionando. Eu vou colocar um novo usuário aqui, criar um novo usuário. Eu me redireciono aqui para eu colocar um novo nome. Eu vou colocar Naed. O e-mail da Naed será naed@email.com. Uma senha, eu estou até criptografando dela, vocês vão perceber que ela vai chegar com um formato MD5 lá. Eu vou colocar uma senha cinza aqui, 1, 2, 3, e vocês vão ver que ela vai chegar diferente lá, porque ela vai estar criptografada. Faixa salarial é uma questão, é apenas um projeto que eu aproveitei, então não se importem muito com ela. E vamos cadastrar. Bom, a gente já vê aqui que um novo usuário, uma nova pessoa foi cadastrada. E se a gente for lá na nossa instância de volta, e eu atualizar isso daqui, opa, olha aqui, na rede já está aqui,
a senha dela já foi criptografada, então a gente vê que houve a comunicação, certo? Então ele conseguiu salvar, que é nessa parte da aplicação aqui que ele está fazendo isso. Então aqui, incluir, adicionar. Então aqui ele pega esse usuário, cria uma requisição, faz uma query e executa essa query lá no nosso banco de dados. Vamos excluir alguém agora. Vamos excluir então a senhora Fafá de Belém. A senhora Fafá de Belém, nós vamos vir aqui e excluí-la. Ao excluir, ele vai carregar a página já e ela não está aqui. Se a gente voltar lá, a gente vê que a Fafá de Belém está aqui. E ao eu recarregar a página, ela já não está mais aqui. Vamos fazer agora uma edição. Vamos ir lá na senhorita Amanda Barbosa e vamos editá-la. Vamos colocar Amanda. Vamos mudar o e-mail dela, em vez de ser Amanda Barbosa. Aqui está como Outlook, né? Vou colocar Gmail. A senha dela não tem, deixa eu trocar a faixa salarial, colocar 3. Ok, vamos atualizar. Então a gente sabe aqui, ó, a Amanda Barbosa já foi atualizada e está listando. Vamos lá na nossa aplicação, lá no nosso banco de dados, vamos ver. Amanda, Gmail também, certo? Então a gente vê que todos os passos do CRUD estão sendo executados. E para a gente agora mostrar, né, que realmente essa comunicação está funcionando aqui, eu vou desligar o meu servidor. Eu vou fechar, não preciso fechar aqui. Então eu vou aqui, Stop All Service. Então a partir de agora meu servidor não está funcionando, ou seja, eu não consigo, a comunicação eu não consigo mais acessar porque esse serviço não está mais disponível. Então se eu for na nossa aplicação e tentar recarregar a página, você vê que ele está carregando, que ele está tentando efetuar a conexão, e ele vai estourar o tempo e não vai conseguir. Ó, não conseguiu. Falhou ao se conectar com o banco de dados. Uma tentativa de conexão falhou, porque então a gente vê aqui que ele está realmente, é uma conexão a um servidor diferente do meu aqui, por mais que a gente já tinha visto lá no código, mas é mais uma demonstração que essa comunicação está sendo feita com esse servidor. Se eu voltar aqui e vou ligar ele agora de novo, então restart all service, quando ele ficar verdinho aqui, a gente já vai ter o servidor de volta. Ficou laranjado, ó, verdinho. Então agora já está de volta funcionando. Se eu voltar a executar minha aplicação novamente, dar uma recarregada, e ele consegue a comunicação novamente. Então aqui a gente viu o que é o MariaDB, o nosso banco de dados relacional. Mostramos uma execução de uma aplicação fazendo uso do MariaDB em formato de cliente-servidor, com requisições. E essa foi a apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.